Estudando função exponencial, página 136 do nosso livro didático. Mas antes de começar em função exponencial, vamos rever potenciação. Revendo aqui potenciação, página 137 do nosso livro didático. Então, potenciação é a multiplicação de fatores iguais, a multiplicação de fatores todos iguais. Digamos, se eu tiver 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Isso é a mesma coisa que eu ter 4 elevado a 5. Ou seja, na potenciação, o número que fica aqui em cima é chamado de expoente, o número que fica aqui embaixo é a base e o resultado da operação é chamado potência. Então, para a potenciação, foi criada, para evitar de a gente para, em vez de simbolizar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, para reduzir essa notação, aí a gente escreve só 4 elevado a 5, que o expoente diz quantas vezes a base irá aparecer em multiplicações com ela mesma. Olha, aqui é um 5. Observe que a base, que é 4, apareceu aqui 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Que isso seria a mesma coisa de 4 vezes 4. 16 vezes 4. 64 vezes 4. 64. 256 vezes 4. 1024. Mas eu poderia também fazer o seguinte, eu poderia desmembrar isso aqui, poderia fazer 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Aí eu poderia multiplicar logo aqui, 4 vezes 4, 16. Eu poderia fazer 64, que é o resultado desses 3, vezes o 16, que quando eu multiplicar, vai dar exatamente 1024. Como eu falei, o número aqui de cima é o expoente, o que fica embaixo é a base e o resultado, é chamado de potência. Então, potência com um expoente natural, que dados A real e M pertencente aos naturais, com M maior do que 1, e M aqui, é o expoente, então quando o expoente é maior que 1, denomina-se potência de base A e expoente M, o número A elevado a M, que corresponde ao produto de M fatores A. Resumindo, o que eu disse aqui, a base irá ser o número do expoente é quantas vezes os fatores irão aparecer, que serão todos multiplicados entre si. Então, se tem M, então essa base aqui vai aparecer M fatores, M vezes aqui embaixo, em fator, sendo multiplicada por elas mesmas, entre elas. Seria A vezes A vezes A, M vezes. Então, no caso onde o M é igual a 1, ou o M é igual a 0, o expoente C1 ou o expoente C0, temos o seguinte caso. Quando o expoente é 1, o resultado da potência será a própria base. Quando a base quando o expoente for 0, lembrando que essa base tem que ser diferente de 0,
E quando o expoente for 0, o resultado vai ser 1. Depois eu vou explicar por que isso acontece mais à frente. Então temos aqui vários exemplos, né? Digamos 3 elevado a 4, né? Então 3 vai aparecer 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Aí 3 vezes 3, 9. Aí 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Eu poderia fazer desse jeito, né? Então, menos 3,1 elevado a 3. Então, quando nós temos um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado, né, ou seja, a potência será um número negativo. Quando eu tiver um número negativo, isso lembrando que tem que estar dentro de parênteses. Se eu tiver um número, a base for um número negativo e o expoente for um número par, o resultado sempre dará positivo. Três sobre 5 elevado a 3. Isso é a mesma coisa, né? Tem uma propriedade também que eu posso, esse 3, tanto vai afetar esse 3 aqui do numerador quanto o 5 do denominador. Aí, porque seria a mesma coisa que eu ter 3 quintos vezes 3 quintos vezes 3 quintos, né? Aí, observe que 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que eu ter 3 elevado a 3. E 5 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa que eu ter 5 elevado a 3. Porque o fator 5 aqui aparece 3 vezes. Então, é o expoente. Então, 5, que é a base, né, que é o fator, elevado ao número de vezes que aparece. 3. Então, 3 elevado a 3 seria 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 5 elevado a 3 seria 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, quando a base é 1, qualquer que seja o expoente aqui em cima, o resultado vai ser 1, a potência vai ser 1. Se for 0 vai ser 1, se for 2 vai ser 1, se for 3 vai ser 1, né? Porque seria só multiplicar por 1, né? E 1 vezes 1, 1, vezes 1, 1, vezes 1, 1. Então, por isso que o resultado é sempre 1. Como eu disse, né? O expoente sendo 0, qualquer número aqui da base elevado a 0 é igual a 1. Desde que essa base seja diferente de 0, viu? Ela só não pode ser 0. Só não podemos ter 0 elevado a 0. Mas qualquer número elevado a 0, né, vai ser 1. Com exceção da base ser 0, que não pode. Aí, um número, eu já comentei, né, que um número negativo é um expoente ímpar, o resultado é negativo. E quando é 1, é a própria base. Potência com expoente inteiro, né? O expoente, os números inteiros, né, são os números naturais positivos mais as suas partes negativas, né? Os naturais com o sinal trocado, né, com o sinal de menos. Então a potência de um número inteiro seria o A real, né? Esse asteriscozinho quer dizer que ele é diferente de 0, e o M natural. Aí a gente define que se tiver uma base elevada a um expoente negativo, nós podemos transformar esse expoente negativo num expoente positivo. Fazendo como? Nós invertemos a base, né, e elevamos ao expoente com sinal trocado, né? Trocamos o sinal do expoente. Mas eu vou mostrar aqui melhor. Aqui o exemplo. 2 elevado a menos 4. Então, 2 elevado a menos 4 é a mesma coisa que eu ter
a base é 2, né? Então o inverso de 2 seria, aqui é como se eu tivesse um 1 aqui embaixo. Então o 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. Então ficaria 1 sobre 2. Que na verdade o que acontece, que seria 2 elevado a menos 4. Aí nós invertemos a base, né? Aqui é como se eu tivesse um 1 embaixo, né? E 2 dividido por 1 ia dar 2. Aí invertemos a base, era 2 sobre 1, vai ser 1 sobre 2. Isso tudo, aí a gente troca o sinal do expoente. Se estava negativo, vem para cá positivo, né? Então, quando a gente inverte a base, troca o sinal do expoente, né? Estava negativo, ficou positivo. Aí, só que, como nós vimos, né? Esse 4 afeta tanto o 1 quanto o 2. Então, isso seria igual a 1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Só que o 1 elevado a qualquer número vai ser 1 mesmo. Então, 1 sobre 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 é 2. Então, seria 1 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Que vai dar igual a 1. Aí 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, isso seria igual a 1 sobre 16. Então, 2 elevado a menos 4 é a mesma coisa que eu ter 1 sobre 16. E 5 elevado a menos 1, né? Aí eu inverto a base. Aí o expoente é menos 1, vai passar a ser 1. Aí ia ficar 1 elevado a 1, que dá 1. Aí 5 elevado a 1, que vai dar 5. Então o resultado seria 1/5. Então, menos 1/5 elevado a menos 2. Então, eu inverto a base. Então, seria... Aqui, ele não precisaria nem fazer isso tudo, né? Só bastaria inverter a base. 1/5 elevado a menos 2, né? Aqui não precisaria nem fazer tudo que ele fez, né? Aqui só eu inverter a base. O 5 está embaixo, vai para cima. Então, ia ficar 5 sobre o 1. Isso tudo é elevado a... Aí trocaria o sinal do expoente, 2. Só que 5 sobre 1 é 5, né? Então, seria 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, que é igual a 25. Que aqui ele fez o seguinte, né? Ele inverteu, ele considerou o seguinte, né? Que é a mesma coisa do que eu fiz, né? Só que para evitar de fazer esse passo. No livro aqui ele fez o seguinte, que é a mesma coisa. Ele pegou a base como sendo um número só, né? Então, isso seria isso daí sobre 1. Aí seria inverter a base, ia ficar 1 sobre 5. Isso tudo elevado a 2. Então, aí seria igual a 1 elevado a 2 sobre 1 elevado a 2 e 5 elevado a 2. Então, eu teria o que? 1 elevado a 1 a 2 é 1 sobre 1 elevado a 2 1 e 5 elevado a 2. Eu vou deixar os 5 elevado a 2 mesmo. Pronto, 5 elevado a 2. Então, eu teria divisão de frações. Como é que eu divido frações? Eu conservo a primeira fração, né? Que é 1. E multiplico pelo inverso da segunda. Seria 5 ao quadrado sobre 1. Aí, 1 vezes 5 ao quadrado, 5 ao quadrado. Aí, e 1 aqui embaixo. Só que quando eu dividir 5 ao quadrado por 1, vai dar 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá igual a 25. Foi isso que ele fez aqui no livro, né? Mas a gente poderia evitar isso tudo e fazer só essa forma aqui.